Hoje nós vamos falar sobre uma história bizarra que está acontecendo por aí. Que coisa bizarra. Sinceramente, eu não sei mais o que pensar que essas igrejas ou pretensas igrejas vão fazer para atrair os seus clientes. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Rafael Pablo e hoje então nós vamos comentar sobre essa bizarrice que está rolando por aí. Eu quero que você se imagine acordando de manhã, um domingo de manhã, e você então está muito empolgado para ir para a igreja. E aí você está empolgado porque você vai louvar a Deus, adorar a Deus, aprender da sua palavra, vai ter comunhão com os irmãos? Não, você ficou empolgado porque você sabe que lá na sua igreja vão promover um beijaço. Sim, você vai ficar durante 1 minuto beijando a sua esposa ou seu esposo. Isso, obviamente, considerando que todos ali são casados, e eu vou falar sobre isso um pouco mais para frente. Mas é isso que tem igreja promovendo por aí. Tá, e eu sei que pode parecer inocência da minha parte pensar assim, caramba, eles estão fazendo de tudo para manter a sua clientela. Afinal de contas, nós temos diversas igrejas por aí fazendo coisas muito parecidas para tentar manter a sua clientela. Sim, porque é isso que se tornou algumas igrejas, uma tentativa de manter a sua clientela. Então, existem aquelas igrejas que querem manter a sua clientela não falando sobre pecado. Aqui na nossa igreja a gente fala só sobre amor, sobre perdão, sobre graça. Então nós não falamos sobre o pecado. Essa é uma parte muito ruim. Isso não atrai pessoas, isso não traz o pessoal. O pessoal fica aí com um clima meio deprê. Olha, eu errando aí. Um clima deprê e eu não quero esse clima, esse ambiente pesado no culto. Então, aqui na nossa igreja nós promovemos apenas o amor, a graça e o perdão. Não falamos sobre pecado. Também existem algumas igrejas que, para manter a clientela, elas vão fazer o quê? Transformar a igreja em algo muito próximo daquilo que você já estava acostumado de frequentar no mundo. Tá, você estava acostumado a frequentar uma boate, tudo preto, luzes, ppp? Não tem problema, nós vamos trazer isso para dentro da igreja e vamos transformar a nossa igreja muito próximo desse ambiente que você já está acostumado, para você não ter aquela resistência e você se sentir bem nesse ambiente que você já estava acostumado lá no mundo. Então, temos esse ambiente também aqui dentro da igreja. Existem outras igrejas que promovem várias outras coisas para tentar manter a sua clientela. Sim, porque nessas igrejas o que temos ali não são membros, são clientes. Então existem igrejas que promovem o stand-up comedy gospel, onde você vai lá ver um pastor se apresentando, apenas contando piadas tiradas da própria escritura, mas piadas. E aí você se diverte, você sai dali leve, afinal de contas você deu muita risada e você está louco para voltar e comprar o próximo ingresso da próxima sessão. Também existe aquelas outras que vão transformar o púlpito da igreja em um palco coach, onde vai te ensinar a ter sucesso, dinheiro, fama, como você pode obter tudo isso através das escrituras. Outras vão tentar manter a clientela através de uma psicologia barata, onde vão colocar ali um tecladinho no fundo, uma fala mansa, você vai chorar bastante muitas vezes na pregação, isso vai te aliviar as dores, você então desabafou ali e você está louco para voltar no próximo domingo para ter mais um momento, mais uma sessão dessa psicologia barata. E ainda outras que vão tentar fazer você extravasar suas emoções durante todo o culto. Você vai pular, você vai gritar, você vai fazer várias coisas que é uma forma de você extravasar a sua emoção. Bem, todas essas igrejas, elas estão fazendo alguma coisa que não se chama culto, que não é o culto. Elas estão apenas trazendo clientes para dentro delas e elas então estão promovendo essas coisas para manter a sua clientela. Agora veja, os clientes dessas igrejas, eles são bem exigentes. Eles não aceitam que você não tenha uma novidade. É por isso que elas estão sempre doidas procurando algo novo. Elas estão sempre tentando promover alguma coisa nova porque os clientes são exigentes. Os clientes não querem voltar e ter o mesmo culto que tiveram no domingo passado. Esse culto tem que ter algo mais espetacular do que o do domingo passado. E afinal de contas você tem uma clientela exigente, uma clientela que está ali apenas para consumir um espetáculo e o espetáculo tem que ser cada vez melhor. E aí, nessa ânsia de tentar promover isso, nós temos uma igreja que promoveu um beijaço. Sim, durante 1 minuto, marcou ali no telão, durante 1 minuto as pessoas iam beijar os seus cônjuges. E eu nem quero entrar no mérito se todos ali que estavam presentes eram casados, se não existia namorados ali no meio daquela igreja, e também não quero entrar no mérito se tinha crianças vendo isso, ok? Vamos imaginar que era uma igreja responsável, o que não parece, obviamente, pelo fato de promover esse tipo de coisa, mas vamos simular que todos ali eram responsáveis, então
todos os não casados foram retirados do local, todas as crianças foram retiradas do local, e o pastor então quis promover um beijaço que durasse 1 minuto. Você ia beijar a sua esposa durante 1 minuto. Agora, seja sincero com você, homem e mulher que está aí. O que acontece quando você fica beijando uma pessoa durante 1 minuto? O que acontece com o seu corpo? O que é promovido durante o beijo de 1 minuto? Se você não tiver nenhum problema clínico sexual, com certeza o que vai promover no seu corpo é excitação. Então você está numa igreja que está promovendo uma excitação pública. Deixou-se o culto de lado e que tal promover uma excitação pública? Lembra do que eu disse? Os clientes são exigentes. Então agora nós temos igreja promovendo mais um plus. Olha, além de tudo aquilo que as outras igrejas oferecem, eu tenho uma igreja que está oferecendo também uma excitação pública. Você vem para cá e você vai beijar a sua esposa durante 1 minuto e ficar excitado publicamente. Você já imaginou o nível de constrangimento que isso pode causar? O nível de constrangimento, principalmente nos homens, que a excitação pública é um pouco mais visível. E aí você então está beijando a sua esposa e pensando, eu não posso ficar excitado, porque afinal de contas eu estou numa casa de Deus, eu vou sair daqui, como é que é? Como é que isso se relaciona com a adoração e com o meu culto a Deus? Não tem nenhum relacionamento. Como eu disse, é mais uma forma de promover uma benesse para o cliente. Cliente, volte, porque aqui nós promovemos esse tipo de coisa. Nós somos liberal, nós não temos, sabe, esse pudor mesquinho que existe em outras igrejas, essas igrejas históricas, com toda essa mesquinharia teológica e tal. Não, aqui nós somos liberais, nós promovemos o amor. Né? O amor entre casais, inclusive, deve ter algum discurso nesse sentido, né? Do tipo, olha, aqui nós valorizamos tanto o casamento que nós estamos promovendo o casamento, você está beijando a sua esposa. Veja, isso não é culto. Isso não é culto. Você não deve sair da sua casa para uma igreja que promove algo desse tipo. Não é possível que você não perceba o absurdo que estão fazendo. Veja, você sai da sua casa e vai para a igreja para você louvar a Deus, para você adorar a Deus, para você ter comunhão com os irmãos, para você aprender da palavra de Deus. Mas você não sai da sua casa e vai para a igreja para beijar a sua esposa. O local de fazer isso é na sua casa, de preferência trancado dentro do quarto. Se você quer beijar a sua esposa durante 1 minuto, eu recomendo que você tranque a porta do seu quarto, porque não vai ficar só no beijo. Provavelmente não vai ficar só no beijo. Mas aí você tem então uma excitação pública. E eu quero terminar esse vídeo fazendo um apelo, não para a igreja, não para os pastores dessa igreja. Provavelmente vai ter uma série de pessoas aí comentando que apoiam esse tipo de coisa. Mas para você que frequenta uma igreja dessa, não é possível que você não tenha nenhuma responsabilidade sobre aquilo que você acredita, que você não tenha responsabilidade sobre o que você acha devido a Deus, ao louvor a Deus, a um culto a Deus. Não é possível que você entre num lugar desse, o pastor fale uma porcaria dessa, um absurdo desse, e você se mantenha nesse local. Por que é que você não saiu dali? Se você estava presente, obviamente. Por que você não está saindo dessa igreja onde você está indo todo domingo? Você está vendo o pastor cometer absurdo após absurdo e você só fica assim, nossa, mas que absurdo, nossa, mas eu não concordo. Mas continua participando disso daí. Não é possível, você precisa ter um mínimo de responsabilidade sobre a sua própria salvação. Não venha colocar a culpa apenas na igreja. A igreja está oferecendo um serviço. Ela é uma empresa, ela está oferecendo um serviço e você é o cliente. Não é possível que você não perceba o absurdo que é você levantar de manhã para ir para a igreja, para aprender sobre Deus e ao invés disso, você ficar beijando na boca da sua esposa, promovendo uma excitação pública. Eu acredito que não foi isso que o salmista quis dizer quando alegrei-me quando me disseram vamos à casa de Deus. Eu não acho que era para beijar a sua esposa, não é porque agora eu vou dar um garra na minha esposa. A alegria vinha de aprender sobre Deus. A alegria vinha de aprender sobre as escrituras, de louvar a Deus, de ter comunhão com os irmãos. Essa era a alegria do salmista. E para aqueles que muitas vezes podem estar aí falando, Rafael, mas a Bíblia, não sei o que, a Bíblia, pois é, lá em 1 Coríntios 14, Paulo vem descrevendo a respeito de como os irmãos de Coríntios estavam sendo indecentes no culto. Indecentes aqui não quer dizer de indecência nesse nível, não. Eles estavam promovendo uma balbúrdia no culto. E aí Paulo vem orientando para que não seja feito dessa forma, para que o culto seja feito de forma ordeira. E ele termina esse capítulo
com o versículo 40 dizendo o seguinte: mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Na casa de Deus, tudo deveria ser feito com decência e ordem. Mas, infelizmente, a clientela desse tipo de igreja não fica satisfeito se tudo for feito com decência e ordem. Precisa ter sempre um plus a mais. Sinceramente, depois do beijaço, eu fico pensando o que essa igreja vai oferecer para esses casais nos próximos cultos.